Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota e hoje é dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical. Para quem nos acompanha, sabe que todos os domingos, há mais de 2 anos, nós trazemos no domingo uma enquete lá no nosso Stories para discutir licitação e contrato, seja um caso concreto, seja alguma discussão referente à jurisprudência, seja referente a alguma norma, com a ideia de discutirmos licitação mesmo no domingo. E aí você vai lá, participa e no dia seguinte, durante a semana, eu trago a resposta. E hoje trazemos a resposta da nossa tradicional enquete de ontem. Vamos lá ver o que, foi a nossa enquete. A nossa enquete tratou da dispensa de licitação quando a licitação se sagra deserta, uma das hipóteses lá do artigo 24 da Lei 8666, precisamente inciso 5º. Olha só a enquete. A Secretaria da Administração de determinada prefeitura realizou pregão para contratação conjunta em um único grupo, em um único lote, de serviço de manutenção de splits, bebedouros e refrigeradores. Então, tendo realizado 2 certames, ambos com as mesmas regras e sendo ambos desertos, a área técnica propôs agora contratar cada serviço separadamente por item, por meio de dispensa de licitação, com fundamento no inciso 5º do artigo 24 da Lei 8666, o que foi recusado pelo gestor por orientação da assessoria jurídica. E a nossa enquete pergunta: estão corretos a assessoria jurídica e o gestor? Pois bem, meus amigos, olha que caso interessante. A prefeitura resolveu licitar em conjunto serviço de manutenção de objetos até certo ponto que não tem muita relação, né? No mesmo ramo, split, refrigerador, bebedouros, né? Refrigerador até com bebedouro daria certo, mas com splits, mas de alguma forma foi justificado no processo. É sempre importante lembrar que a regra na licitação é licitar por item e que deve-se justificar no processo a licitação quando você agrupa, né, os itens do mesmo mercado, do mesmo ramo de atividade. E aí foi o caso da prefeitura. E aí o que aconteceu? 2 licitações desertas. O que é a licitação deserta? Licitação onde não aparece ninguém, né? Não aparece nenhum licitante para apresentar sua proposta. Licitação fracassada ocorre, só esclarecendo, quando ocorre a licitação, quando apresentam-se licitantes, propostas são apresentadas e não existe um vencedor. Então a licitação é dita fracassada. Na deserta não apareceu licitante algum. E olha só, no terceiro processo, havendo a necessária contratação, a área técnica entendeu e disse assim: olha só, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dispensa fundamentada no inciso 5º do artigo 24 da Lei 8666 e vamos contratar direto, por item, né? Um item a manutenção de splits, um outro item a manutenção de refrigeradores e outro item a manutenção de bebedouros. Está correto isso? Pois é. O gestor de posse, né, do entendimento da assessoria jurídica, decidiu que não está correto a licitação, não está correta essa contratação direta. Está correto ou está errada a posição do gestor? Está correto, pessoal. Está corretíssimo, certo? Vejam o que a legislação traz. Vamos ver o artigo 24, inciso 5º. Olha só, é dispensável a licitação, então o gestor pode não realizar a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. E olha o que é importante: mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Pré-estabelecidas onde, pessoal? Pré-estabelecidas no edital, no termo de referência. Pois bem, se a prefeitura licitou uma primeira vez por lote, por grupo, lá o pregão, serviço de manutenção, por pregão agrupando a manutenção dos 3 itens, lá dos 3 objetos, resultou deserta e ela simplesmente repetiu sem analisar o planejamento, de repente, nesse segundo licitação, poderia já ter sido licitada por item, né? Entendendo que aquele mercado não suporta a manutenção em grupo de split, refrigeradores e bebedouros. E aí sim, havendo deserto ou sagrando-se fracassado, entendo que seria possível realizar a contratação direta fundamentada no inciso 5º, justificando ainda a impossibilidade de não realizar um terceiro certame. Mas na situação que está posta, corretíssimo, agiu correto o gestor, agiu correto a assessoria jurídica. Por quê? Porque a regra do certame, a regra pré-estabelecida, que é o que o inciso fala, né? Olha só,
A regra, as condições pré-estabelecidas traziam o critério de julgamento por grupo e não por item. Então, o que é que o gestor deveria fazer agora, se optasse pela contratação direta fundamentada no inciso 5º do artigo 24, é contratar direto por grupo, novamente. Não é? O que provavelmente não teria sucesso, já que 2 certames resultando deserto, sem aparecer nenhum fornecedor que contratasse, né, para concorrer essa licitação, provavelmente essa licitação também seria deserta. Mas qual seria o correto? Seria, então, uma terceira possibilidade, uma terceira tentativa de contratação. Então, um novo edital, cujo critério de julgamento seria por item, então seriam manutenções diferentes, de repente, um item manutenção de spritz, talvez uma manutenção de refrigerador com bebedouro, talvez desse certo. Mas, aí em seguida, resultando deserto ou fracassado, lembrando que o texto do Tribunal de Contas da União já entende, né, que está extensivo a situação de fracasso também fundamentada nesse inciso 5º, apesar do inciso 5º falar apenas de não comparecerem interessados, né, não comparecerem licitantes, mas há posicionamento do Tribunal de Contas da União que entende que, no caso de deserto, deu fracassado, você poderá contratar diretamente fundamentado no inciso 5º, mas observando as condições pré-estabelecidas de onde? Do último edital, da última regra. Então, qual a solução seria? Uma nova licitação, agora por item, certo? E aí, no caso, licitando por item, se resultado deserto ou fracassado, você contrataria com o fundamento do inciso 5º do artigo 24 da Lei 8.666. Aproveitando, vamos ver o que a nova lei diz, né? A nova Lei de Licitações de Contratos, a Lei 14.133, ela traz lá no inciso 3º do artigo 75, né, para contratações que mantenham todas as condições definidas em edital de licitação. Olha só, o que é que o gestor poderá fazer? Dispensar a licitação quando não surgirem licitantes interessados ou não forem apresentadas propostas válidas. Então, a lei, né, a nova lei de licitações, a lei 14.133, ela agora deixa claro que tanto para a situação de licitação deserta quanto a licitação fracassada, sendo impossibilitado, na verdade o texto não traz isso, né? Impossibilidade da repetição, mas entendo que você deveria novamente tentar um novo procedimento licitatório, aí sim, observando as regras do edital anterior, você buscar no mercado e contratar direto. Tá bom? Então, voltando à nossa enquete aqui, 76% dos colegas, né, a maioria, marcou que sim, que o gestor está correto, a assessoria jurídica está correta em não em recusar, né? Recusar a solução que seria contratar direto, né, por item, sem antes fazer um novo procedimento licitatório. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado aí por quem vem lá no direct, os colegas que vêm discutir no nosso direct no Instagram, sempre as enquetes que nós lançamos no domingo, essa é a ideia da discussão. Uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Um abraço.